Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. E neste episódio nós vamos falar sobre explorando um novo mundo de tecnologias no consultório vascular. E para conversar com o time, nós trouxemos o Dr. Cláudio Vulca, dermatologista, formado pela Escola Paulista de Medicina, que foi assistente muitos anos na Escola Paulista de Medicina do ABC e é que é expert em dermatocosmiatria. Cláudio, mais um dermatologista no nosso podcast aqui, a gente fica muito feliz de receber vocês. Muito bem, obrigado pelo convite e hoje vamos abrir a cabeça dos vasculares para uma série de outras possibilidades que talvez vocês nem imaginaram que estava à disposição de todo mundo aí no dia a dia do consultório. É isso aí, existe uma intersecção, né? Assim como existe com a cardiologia e a vascular, uma grande intersecção na dermato e a vascular. Na minha casa é todo dia essa intersecção, né? Pois minha esposa é dermatologista. Luiz, seja bem-vindo, cara, ao episódio. Estamos animados aí. Dermatoflebologia, a nova terminologia que estão usando, inclusive. E estava conversando aqui um pouquinho antes. Abriu o leque de opções, na verdade tem muita coisa que a gente subutiliza e nem sabe, né? Às vezes do potencial que a gente tem. Você tem uma multiplataforma no consultório, né? Tenho. Qual que é? Eu tenho um Ethereum. Um Ethereum. E aí eu sei de algumas funções, uso algumas, mas com certeza pelo que eu estou conversando aqui, eu estou subutilizando. Então, né? Minha ideia é aumentar o alcance aí dos procedimentos. Vamos ver. Fábio Goldbach, você também tem uma multiplataforma. Eu tenho o Ethereum também. O que foi interessante desse podcast que a gente vai gravar agora, o que a gente pensou foi, a gente já falou diversas vezes de laser para vascular, mas quando a gente fala isso, todo mundo pensa NDI-AG 1064 pulso longo, mas tem vários outros tipos de laser que também se aplicam, ou outras tecnologias que não são laser, e que se aplicam também às doenças vasculares, ou doenças que também transitam no nosso consultório. Então, assim, interessante a gente falar com o dermatologista, entende muito mais disso, a gente pode abrir um pouco a nossa cabeça. Ô Cláudio, então a gente brincou no bastidor aqui que você vai ter que descer o nível técnico para falar com pessoas que não entendem o mundo de vocês, né? Mas a gente está cada vez mais querendo aprender. Então a minha pergunta inicial, cara, é extremamente básica, como se fosse ensinar talvez até para residentes, assim, né? Quais tecnologias que as pessoas confundem achando que é só laser, mas tem outro tipo de luz, né? A gente pode utilizar no consultório vascular, cara? Eu gosto da plataforma etérea, mas assim como o Ethereum da Vidence, existem outras multiplataformas. E por plataforma a gente entende uma caixa, um box, um aparelho, e você conecta diferentes handpieces com comprimentos de onda ou com características físicas diferentes, buscando resultados diversos. Dentro desta plataforma, por exemplo, a gente utiliza um laser, que é um laser também de NDI-AG, mas ele é um laser key switch. Key switch vem de quality switch. Ele bombeia tanta energia, é tão rápido, tão potente, que na hora que ele abre e fecha o espelho, em nanosegundos, ele libera uma quantidade brutal de energia e ele trabalha de uma outra forma. Ele tem um efeito que ele é fotoacústico. Ele explode, seja lá qual for o seu cromóforo, dependendo do comprimento de onda. Então, por exemplo, para hipercromias, que vocês encontram no dia a dia e que a gente tem muito também no rosto, na axila, na virilha, o key switch é um laser de referência, porque ele clareia, o objetivo dele é busca de pigmento. Então, neste comprimento de onda de também 1064, mas não no formato de longo pulso, mas de um pulso muito curto, em nanosegundo ou em picosegundo, que é uma outra ponteira que você pode colocar em plataformas como o Handpico da Vidence, que custa quase que uma nova máquina, mas te oferece mais seletividade e mais respostas para esse tipo de pigmento, passa a ser uma outra possibilidade que a gente explora. A gente sabe que esse comprimento de onda de 1064, quando você dobra a frequência, você corta pela metade, ele vira 532 nanômetros, eu pego mais superficial outros tipos de pigmento. Então, esta mesma ponteira que se chama Key Switch 1064, você pode pegar pigmentos mais superficiais ou mais profundos, você pode trabalhar olheira, você pode trabalhar hipercromias pós-inflamatórias, você faz melasma, você trabalha hipercromia de axila, virilha e etc. Então, poxa,
Posso que não, pedir esta ponteira para algum colega dermato. E numa mesma plataforma que às vezes você já até tem. Você já comprou a O plataforma, investimento já maior está lá. inicial você já fez, né? Você já gastou 100, 200 mil reais na plataforma e agora é hora de você pensar em talvez anexar outras ponteiras que vão complementar as possibilidades terapêuticas para o seu dia a dia. Poxa, você está com um paciente lá, manchou. Que tal uma vez por mês você alugar uma ponteira de K-Switch, entender com um colega dermato ou mesmo vendo o livrinho da Vidence, as aulas da Vidence ou da outra plataforma que você tem, como é que eu vou trabalhar isso? E é muito intuitivo, hein? É fácil. Pô, quem fez medicina depois fez cirurgia vascular vai entender como apertar o botão, colocar o comprimento de Os caras onda, operam a horta, imagina. não é? É fácil, faz isso O uma vez K-Switch por é um mês. pouco mais feijão com arroz, assim, do que é o A luz pulso pulsada. longo. Não, a gente trata principalmente telangiectasia reticular, assim, É muito mais complexo. Assim, é mais você tem que complexo, né? escolher Vamos dizer o assim. spot size, a potência, o apesar que comprimento de onda, a tem gente profundidade. que trata com receita de bolo também, mas O K-Switch existe é a arroz com possibilidade feijão. de você fazer muito personalizado. É mais fácil do que a luz pulsada, que também é traiçoeira, a trick também queima. Deixa eu puxar aqui, então, bem para esse básico aqui, Cláudio, para quem está nos escutando pegar uma linha de raciocínio. Então, a gente tem aqui um ND-YAG pulso longo, um ND-YAG K-Switched, e agora você colocou luz pulsada, né? Que mais que dá para a gente colocar, cara, e depois a gente explora um a um? Já a luz pulsada nos permite tratar algumas coisas que, com o pulso longo ou sem o pulso longo, já é muito bom. Então, poiquilodermia, né, aquela alteração vascular, de atrofia, de pigmentação, que o efeito crônico do sol causa no pescoço, aqui no colo, no ombro. Poxa, isso tem um aspecto de pele de galinha envelhecido. Se a gente tratar isso com um pulso longo no modo dinâmico e acumular calor, você retrai vaso e você estimula colágeno. Se eu associar a luz pulsada, eu tenho mais outras profundidades e outros cromóforos-alvo que eu consigo dar mais resposta. E luz pulsada não é laser. A luz pulsada não é laser, não tem as características que um laser tem de ser monocromático, coerente, um comprimento específico e único de onda com um único cromóforo. A luz pulsada a gente coloca filtros. Então você escolhe um filtro de 540 nanômetros. O que quer dizer isso? É só 540 nanômetros? Não. Ele vai do 400 ou do 300 e pouco até o 540. Aí se eu coloco um filtro de 580 nanômetros, é só 580 nanômetros, que seria ótimo? Também não é. É do 400 até o 580. E o 640, a mesma coisa. Tá? Mas eu filtrando isso, me permite também ter uma boa seletividade para o que eu quero. Se é mais pigmento, se é hemoglobina com pigmento, se é vasinhos, né? E aí você pega a trabalha com faixa isso. específica e trabalha com isso. E pelo também, que não é o órgão-alvo do vascular, mas tá lá. E Quer também tratar assim, eu alguém? tendo uma plataforma, eu consigo complementar ela, colocar uma luz pulsada nela, ou te envolve uma nova ponteira? Como que funciona essa parte? Você compra por módulos todas as plataformas, seja o Ethereum, seja o Starlux, seja o Harmony, seja o Solon, que são plataformas consagradas, você escolhe como você gostaria de customizá-la. E todas têm o mesmo estilo de ponteiras. Todas vão te oferecer luz pulsada com algumas características diferentes, melhores ou piores. Todas vão te dar um pulso longo, todas vão te dar um laser fracionado ablativo e um laser fracionado não ablativo. Ei, o que é isso aí? Quando você pega um laser e você passa ele por uma peneira e filtra esse raio, você está fazendo um laser fracionado. E se esse laser fracionado tirar pequenos pedacinhos de epiderme e derme superficial, ele é um laser fracionado ablativo. E se eu tiver um comprimento de onda que atravessa a epiderme e vai na derme, explode lá embaixo, também de uma forma que filtra, eu tenho um laser fracionado não ablativo. Uau, isso revolucionou a dermatologia. Um professor Pardal, lá de Harvard, que todo mundo conhece pelo conceito da fototermólise seletiva, Rox Anderson, que inclusive casou uma brasileira que estudou na Escola Paulista, foi caloura, fazia natação lá na Atlética. O Rox Anderson, ele teve a brilhante ideia, também em um momento, de pegar o CO2, que era um laser ablativo completo, e fazia um rasgo na pele e dava resultados extraordinários, mas com um downtime de 1 mês, 2 meses, e um perigo de cicatriz. Ele falou, e se eu fracionar, colocar uma peneira na frente desse laser, tirar mini pedaços e deixar um monte de pele sã para recuperação? Nossa, isso foi revolucionário.
E aí depois acharam outros comprimentos de onda que você também pode comprar nas plataformas, que são lasers fracionados, não ablativos. Eles não têm tanta afinidade pela água como tem o CO2, que é 10 mil e tantos nanômetros, como tem o erbium, que é 2.400 e tantos nanômetros, mas eu tenho outros comprimentos de onda de 1.300 a 1.500, 1.600, que eles não absorvem a superfície, vai lá na derme superficial, explode e produz pequenos pontos de coagulação que causam uma intensa regeneração. Então vamos pensar na rosácea, por exemplo. Posso mudar de assunto? Claro, vamos nessa. Então o paciente tem uma série de vasos dilatados e uma hiperreatividade vascular no rosto. Uma condição que a gente trata com medicamentos orais e tópicos chamado rosácea, mas que responde muito a tecnologias que estimulam colágeno na derme superficial e média, de tal maneira que enche tanto colágeno nessa região que comprime o vaso e começa a empurrar os vasinhos. Então, se eu puder combinar um laser Nd:YAG pulso longo no modo dinâmico, como o Gênesis, que foi o primeiro, depois as ponteiras do Ethereum e os outros, e passar, e aquecer, e estimular a retração desse vaso. E eu também fizer um laser fracionado, não ablativo, que vai na derme superficial, produz ao longo de algumas sessões um monte de colágeno novo, eu entrego para essa paciente duas coisas que ela quer muito. Ficar mais jovem, e eu melhoro a rosácea. Então a rosácea, se eu trabalho com outra tecnologia, que chama ultrassom microfocado de alta intensidade, que quem trabalha no mundo da estética conhece por nomes mais variados, como Ultraformer, Liftera, eles têm ponteiras que fazem microzonas de coagulação superficiais, a 1,5, 2, 3 milímetros de profundidade. E na hora que eu faço essa zona de coagulação, estimulo um processo de neocolagênese, meses depois, eu empurro esses vasos e eu melhoro. Então, quais condições o vascular pode, em parceria ou não com o dermato, tratar com as máquinas que ele já tem? Rosácea e poiquilodermia. Da mesma maneira, eu vou utilizar um pulso longo, quem tem a luz pulsada já faz uma luz pulsada, quem tem um fracionado não ablativo associa um fracionado não ablativo. Uau! Eu vou melhorar essa pulso longo, nesse pele. caso, no modo dinâmico. Sempre no modo dinâmico. Modo dinâmico. Vamos pôr a diferença aqui para quem está escutando? Eu queria depois que você falasse um pouco mais da tratar no modo dinâmico. Quais são as possibilidades? O modo dinâmico, ele trabalha em microsegundos. E Essa é a diferença e não do longo milissegundos. Então eu vou trabalhar com 650 microsegundos. Então eu estou menos do que 1 milissegundo. Então a gente, quando busca os vasinhos, a gente vai trabalhar 5 milissegundos, 10 milissegundos, 20, 30. Aqui eu estou pensando em microsegundos. E eu vou dar um disparo com uma ponteira de 6 milímetros, que tem outra profundidade de ação, e ele vai aquecendo essa região. E quais são os cromóforos-alvo do Nd:YAG? Basicamente são dois. Ele pega um pouquinho de água, então ele tem um efeito como os fracionados não ablativos, ele dá uma aquecida e estimula colágeno. Ele pega melanina, então a gente pode fazer depilação a laser com 1064, num pulso específico. Não estamos falando do modo dinâmico. Eu tenho também cromóforo-alvo, a hemoglobina, a deoxiemoglobina e a meta-hemoglobina. Sabendo isso, na hora que eu uso ele no modo dinâmico, eu estou estimulando um pouquinho de tudo isso. Então, a gente estimula colágeno, eu melhoro a qualidade da pele, eu deixo ela com mais viço, eu ajudo a fechar poros e eu melhoro os vasos de superfície. Opa, tudo de bom. Então, em quem que eu faço isso? Eu Todo te perguntar mundo. isso agora. Estou tratando um rosto, né? Telangiectasia de face, nariz, enfim, aqui naquela região malar, por exemplo. Uhum. Faz o long pulse e depois já passa fazendo, então, o modo dinâmico para estimular o colágeno na região, vai ter um bom resultado, por exemplo. Não é uma ótima ideia você falar E tem com a sua paciente esse tratamento tem um resultado bom de longo prazo, assim? Ou tem que ficar fazendo a cada quanto tempo? Uma única sessão, você não vai ter o resultado que você tem com uma sessão de pulso longo, né, para você pegar vaso. Mas tá lá seu aparelho. Você pode deixar alguém, uma assistente, para fazer para você, por exemplo, uma vez por semana, um ambulatório onde você aproveita e faz isso. Você pode treinar uma pessoa. Vocês usam luz pulsada também para complementar? Não? Eu não uso. Eu também não uso. Tem Da vasculares NM que tem uma luz pulsada também. Então você pode alugar ou pensar em adicionar isso. Mas você tem o pulso longo lá, não custa,
né, fazer. Em termos de valor, assim, dos outros handpieces, a luz pulsada tem um valor melhor comparado aos outros. Mais Custo de acessível. compra, É de compra. metade do É. preço. O que dá para o vascular tratar com luz pulsada, assim, em resumo? Você vai melhorar telangiectasias do nariz, que às vezes são difícil acesso, você vai melhorar rosácea e você vai complementar tratamentos de poiquilodermia. Basicamente isso. Mas você usa o longo pulso para lago venoso, por exemplo? Dá para Usa. usar? Sim, Né? dá pra usar. Lábio, né? Essa região mucosa, dependendo, você tem que ser, às vezes, um pouco mais agressivo, mas dá pra usar. Perfeito. Porque é uma ótima indicação, então, que deve pensar, está conversando com um paciente, geralmente senhores, entre os 40 e 70 anos, que já tem aquele lago venoso aqui no lábio. Vamos aproveitar e queimar isso? Porque são 2 disparos, Sim. faz um POC. Igual você a tem- angioma rubi também, né? Exatamente. disparo. Esse é um ponto bom pra gente conversar. Hemangiomas rubis é uma fonte de dinheiro, porque quase todos os caucasianos, com o tempo, vão desenvolver angiomas rubi. Eu já fiz um dia lá no consultório, abaixa aí, foram 60 de uma vez só. Em mim, né? Que tem uns 50. É. Vamos falar de parâmetro para hemangioma rubi? Os parâmetros de hemangioma rubi são os que estão na sua plataforma, tá? Você vai dar 1, 2 ou 3 disparos. Eu aprendi, na época foi com o Rodrigo Kikuchi, a gente trabalhava junto, e é o que a gente ainda faz hoje no dia a dia. Então a gente pega a ponteira de 2 ou de 3 milímetros. É bem superficial, né? Eu estou falando então da plataforma etérea, da Vidence, que é como a gente trabalha, e aí você vai sentindo. Se ele for bem grande, você vai dar 2 ou 3 disparos. Bem grande quer dizer 2 milímetros, 3 sim. milímetros, tá? E tem aqueles que são pontiformes, disparo, que assim. você vai dar um único disparo vertical. É diferente se você fizer ele vertical ou se você fizer ele levemente inclinado. Vocês têm, né, mais Quando você experiência faz com mais isso. de um disparo num pouquinho maior, você faz um vertical e outros inclinados? Ou você Eu faz? tendo a fazer uns 2 inclinadinhos, tá? Porque se eu vou dar 2 disparos. E aí você E- põe a frequência... O tempo e a fluência. A gente vai usar de 200 a 250 Mais joules, tá? E aí vai variar de 10 a 15 milissegundos. Geralmente depende próximo ali da pele do mesmo. tamanho. E eu queria saber, cuidados com a pele, agora o dermatologista, depois do tratamento do angioma rubi. 0. Vai pra casa, Mas o que seja a gente feliz. faz? Ele vai hidratar, tem alguma coisa pra passar? não, Só não isso pegar é sol. Tudo besteira. Não faço nada. Mas ser feliz. Sim. Eu realmente recomendo. Não vai fazer, não vai surfar, não vai pra piscina, não vai pro beach tênis, né? Durante uma semaninha. Mas é muito seguro. Que faz E uma ele, casquinha, né? Tem que esperar cicatrizar, basicamente. Né? A gente gosta muito de um creme cicatrizante. Sempre que você for pensar... Posso falar nomes aqui? Claro. A gente vai cobrar todo mundo depois. Inclusive, eu vou anotar aqui. Anota o nome aqui. E eles são franceses, o produto é barato, é caro. Quer dizer, a empresa tem bastante dinheiro para patrocínio. Mas a Avene, por exemplo, tem um creme que o dermato gosta muito para sempre que você faz algum procedimento. Ele chama Cicalfate Bálsamo Reparador. Vascular gosta de coisas que, assim, fácil de decorar, uma coisa que é pra tudo, Cicalfate. entendeu? Bálsamo para tudo. Teve picada de mosquito, Cicalfate. Queimou Quadriderme, Cicalfate. né? Queimou Cicalfate. Fez laser. A gente manda todo mundo passar Cicalfate depois que faz um laser Cicalfate. fracionado, ablativos Chique. e não ablativos. Tem algum grau de 35 corticoide nisso reais. daí? Zero corticoide, é um cosmético. Sabe o Bepantol e o Cicaplast? Sim. É o primo evoluído É o primo desses chique outros do- dois. do Pronto, Cicaplast. já Tem o gostei, mesmo vou preço. usar esse termo. É de 30 a 40 reais, um tubinho pequeno, picada de mosquito, passa tudo, porque ele tem antisséptico, tem zinco, tem agentes cicatrizantes, que para pequenas lesões superficiais é excelente. Perfeito. Então fica uma dica. Tá? Vamos- Falamos de rubis. Vamos avançar? Esse foi É ótimo, só, cara. o Lago Venoso ele chegou a comentar, mas a gente não falou um pouco de Dos parâmetro, parâmetros. né? Eu queria que você falasse também dos parâmetros pro Lago Venoso, por exemplo. O dermato tem muita máquina e não decora os parâmetros de todas as máquinas. A gente cola os parâmetros, tá? Mas se a gente usa a ponteira de 6, vai variar de 20 a 30 joules com 20 a 30 milissegundos. Mas é Uma- uma de 6 vezes, não precisa ser assim, passar uma de 9, por exemplo, Não uma coisa acho mais agressiva. que é Melhor dar necessário 2 pro Lago passadas com uma de Venoso. 6, por exemplo, do que passar com uma de 9. E é normal fazer um pipoco, tá? Se Sim. ouvir um... Então explode, né? E é isso aí, não se assusta. Ele faz isso mesmo, tem muito cromóforo alvo. Ô, Cláudio, você falou de máquina, né? Esses presets que vêm prontos na máquina, assim, cara, vocês gostam de utilizar? A gente gosta. É? A Vidence fez um ótimo trabalho, são parâmetros seguros. Aham. A gente usa isso e com o tempo você vai fazendo pequenas variações aí do soneto, mas a ópera é mais ou menos, é isso aí, legal. tá? Ele é muito bom. Então a gente falou que você pode anexar nas plataformas, então, um laser key switch, falamos de uma luz pulsada, falamos de laser fracionado ablativos. O Q-Switch é o acroma, né? No caso O key switch é o acroma,
croma, sem cor, ele busca pigmento, a gente usa para tatuagem. Eu ia falar isso agora. Esse daí a gente consegue, inclusive, para fazer para tatuagem, né? A Além da questão de tatuagem mancha, asfáltica, por exemplo, né? Onde você tem pigmento, ele tem uma seletividade. Ele explode o pigmento. Explode pigmento. Escuro, né? Inclusive, às vezes, sai sangue, né? São explosões, você precisa... E ele é fácil de usar também, é bem arroz com feijão. É parâmetro sequência, meio... você entra lá, tem as aulas da Vidence, tem tudo online e é bem intuitivo, é fácil de usar, a gente precisa, né, falar sobre isso. Mas tem uma outra tecnologia para pequenos vasos, que às vezes eu tenho dificuldade de tratar, que são muito pequenininhos no rosto, que é uma radiofrequência. Então existem vários aparelhos que levam calor. Então, por exemplo, a Med Systems, que é uma empresa gigantesca no mundo da dermato, trouxe uma máquina coreana chamada Secret, que é uma multiplataforma, mas ela tem uma caneta que permite você inserir uma agulha de 0,05 milímetros e você toca nos vasinhos e vai coagulando. Tipo a caneta do Alibaba, que vem lá, que compra da China. Tem dessa para varizes também, né? Não, então me passa eles vendem mais como barato, sendo, né? Só passar a caneta para varizes que sobe tudo na hora, deve ser essa. Eu fiz um teste com ela no meu YouTube. Fez? É ridículo, né? Assim, Funcionou? Pior que um laser de pointer, assim, não é nada, né? É azul, né? Se eu não me engano. É bizarro. Mas essa Não, mas, tipo, radiofrequência solta um calor, ela tem a sua ponta isolada, então toda a agulha ela é isolada, só a ponta passa calor. Aí você transfixa a epiderme, toca no vasinho, Só encostou. aperta o botão e você vê o vaso fazer assim. E aí você vai caminhando a cada 1 a 3 milímetros e você trata esses vasos. Mandei umas imagens depois se quiser Que legal, compartilhar. cara. É muito bacana, fácil e barato para você. Não tem, aluga uma vez por mês essa máquina, chama os pacientes de difícil tratamento no rosto e adiciona isso. Para pé Pra perna é não muito funciona bom. bem. Para pé. Para os Vasinhos, vasinhos né? pequenininhos de tornozelo, que são mais difíceis e doloridos, esse é uma outra Esses de opção. aleta nasal também. É onde eu mais faço. Responde super bem com laser Aqui, também. mas às vezes é difícil de pegar um ou outro aqui embaixo. Dói pra caramba, cara. Eu mas faço esse isso aqui, barba dói pra aqui, ó, caramba. pelo nariz, essa região aqui, mais complicada, E esses mais profundos que tem na região malar também são difíceis. Fumante tem pra Então, caramba. quando eu tô com preguiça de montar minha plataforma de laser, liga esse aqui um minutinho, encosto, deixa Mas a minha esse tem assistente menos fazer. opções de plataforma. Que tem. Não, é uma ponteira, um parâmetro. O parâmetro se aumenta ou diminui, né? Sim. O watt que você entrega. a Mas potência. esse você tem a multiplataforma de radiofrequência, é isso? Não é o mesmo mas tipo de... Hoje você não precisa ter as coisas, aluga, né? É um claro. mundo do É, compartilhado. Você aluga, A pô. gente trabalha, acho que o dermato é mais aberto para isso. Os aparelhos tem muito aparelho, é mais caro, digamos assim. Acho que eles têm essa tendência de compartilhar. Compra a gente ainda é um coletiva. pouco mais engessado nisso. E essa visão é perfeita, né? Às vezes, Lógico. você não quer juntar e fazer num turno todos os pacientes. O Luiz Eduardo comprou um barco para andar lá em Brasília. Foi em quatro vasculares de sucesso, não foi, Luiz? Depende do mês, se for 5 finais de semana, aí tem um outro. Ah, 500 tem mais um vezes, camarada. Então, ó, são 60 pés de barco, cada um usa um fim de semana. Dá para usar a mesma coisa com a máquina. Os dermatos compram Virou de forma comum coletiva. no né? mundo da dermato as pessoas se unirem para comprar máquina ou alugar de empresas de locação, que tem várias. Cara, eu tenho que avançar aqui no tema que mais nos incomoda, né? Que são as manchas pós-tratamento. A gente tem um episódio específico sobre isso, até comentamos sobre ele, mas a gente pode bater um papo, acho que vai agregar. E também sobre dermatite ocre, cara. Tragédia para nós aí, porque a gente consegue resolver as varizes e depois fica aquela perna preta do terço distal do membro inferior. Você já vende como, ó, vou tratar suas varizes, mas isso aqui não vai melhorar muito. Dermatite ocre é muito chata para nós. É uma tragédia para todo mundo. Para a gente também é difícil. Mas esse tipo de pigmento responde a um tratamento que a Samantha não comentou, que é o ácido tioglicólico. Então, você pode fazer uma formulação de ácido tioglicólico para usar em casa ou em formato de peeling que você aplica no seu consultório e que ajuda a remover uma parte desse pigmento. Isso para mancha ou para... Para mancha da dermatite ocre. E o tio é do enxofre, então é um produto que é meio fedido, ele fica numa área especial no nosso consultório, porque a gente também usa ele para melhorar a pigmentação Lá de onde olheira. estão os estagiários, lá nessa E região aí, do se consultório. você entrar em contato com boas farmácias de manipulação, chamar o farmacêutico responsável, falar, eu preciso de um peeling de ácido tioglicólico para perna, ele vai te dizer qual é a concentração e como que você faz isso. E eu quero também uma formulação para dar para o meu paciente para usar em casa. Aí você faz um combo, essa é a receita, você usa em casa, mais uma vez por semana, ou a cada 15 dias vem aqui, a gente vai, com supervisão, aplicar e esperar. Mas,
é um peeling. Então, peeling significa descamar ou descascar. É comum que ele cause coceira, irritação e descamação, e a gente está acostumado a manejar isso com, né, pequenas quantidades de creme de corticoide, ou identificar se está tendo uma reação Acho que alérgica. o maior problema nosso é fazer e não saber lidar com a complicação. Com a complicação. Mas é uma possibilidade que vale estudo. Eu estou introduzindo um conceito novo, peelings de ácido tioglicólico. Outro que ajuda muito é a luz pulsada, que ela é muito difícil no seu manejo, mas você pode, se tiver, trabalhar com parâmetros mais seguros. Mas o que você deveria realmente experimentar é o Key-Switch. Porque ele é para isso. O Key-Switch é para isso. Hipercromia. Então, ou o Key-Switch ou um laser de picosegundo, mas eu acho que é tão caro que inviabiliza tanto a alocação como o custo do paciente. Mas um Key-Switch não. Você aluga lá, sei lá, 500, 700 reais, junta 15 pacientes que você tem uma vez por mês e faz todo mundo. Ou 2 vezes por mês. E de parâmetro de Key-Switch para dermatite ocre? É arroz com feijão. Você vai pegar a ponteira de 5, ele tem algumas ponteiras diferentes, vai pegar a ponteira de 5 milímetros, utiliza, por exemplo, 600 milijoule, vê o que acontece. Não deu nada, aumenta um pouquinho para 900, porque ele vai fazendo incrementos de 300 em 300. Do paciente, né? Você vai sentindo a resposta. Você tem essa ponteira lá, Luiz? Não, eu trabalhei uma época que eles só que eram fotona, e aí eles levaram uma outra ponteira que fazia. Eu vi o pessoal da Dermato usando, mas o Key-Switch eu só vi em curso. Eu não tenho a ponteira, mas eu já usei e realmente não foi para hipercromia especificamente, por alguma mancha, alguma coisa, mas não me pareceu ser Você muito tem lá, Lu? Eu não tenho. Eu tenho só a fora Long Pulse, eu tenho a Dual Mode, porque o meu sogro, que tá lá no consultório também, ele é gineco e ele usa para rejuvenescimento íntimo. Dá para fazer alguma coisa para vascular ou para pele com Dual Mode? O Dual Mode é um laser fracionado ablativo, então ele tira pedacinhos de pele e ele é extraordinário para tratar rugas, estrias, qualidade de pele, poros, mas ele machuca um pouco e o manejo disso é mais complicado no pós. Como é que você vai vascular, vai tratar o rosto do paciente, explicar o que fazer, vai confundir a cabeça dela, mas é uma excelente Deixa eu te fazer uma situação aqui, eu tô com um paciente que tá no consultório, vou pegar uma dica. É um amigo meu, né? Não, é um amigo meu. Mas é porque muitas olheiras, na verdade, elas sobrepõem as causas, né? Você vai ter manchas ali que são um pouco mais amarronzadas, digamos assim, mais de hipercromia mesmo, e vai ter aquela orelha vascular. E então você conseguiria, por exemplo, fazer, tendo o Key-Switch, oferecer o tratamento completo, digamos assim. Então, só trocando a ponteira você consegue tratar as duas coisas. A gente vai tratar a olheira da forma como você trata a hipercromia. A gente vai fazer no consultório, por exemplo, peelings seriados de ácido tioglicólico. A gente vai alternar com a ponteira do laser Key-Switch, que tem esse foco nesse tipo de pigmento, e essa ponteira existe também um novo tipo que é um Key-Switch fracionado, onde ele fraciona, passa por uma peneira, causa uma explosão de pigmentos e para a olheira ele é excelente. Então, vale a pena experimentar o Key-Switch, né? Para vocês vale a pena. E eu não tenho medo dos cremes que tem o corticoide e a hidroquinona, que a Samantha comentou no episódio passado também. Faz muito sentido. Usa, experimenta. 2 a 4% ela nos deu sugestão. São seguros e a gente usa no dia a dia muito. Eu queria bater um papo também, Cláudio, sobre o mundo dos negócios contigo, né? Passar indo um pouco aqui da parte técnica médica. E aí, a turma que nos escuta habitualmente são vasculares jovens de mercado, os primeiros 5, 10 anos ali. Normalmente esses caras estão sofrendo com grana ainda, né? Trabalhando muito para gerar receita para um local próprio de trabalho, comprar seu primeiro ultrassom, que para nós é o primeiro aparelho a se comprar, ultrassom diagnóstico. E aí vem o mundo das plataformas, que é uma infinidade de dinheiro. Hoje você faz uma pesquisa rápida, você vai de 150 a 1.400 reais uma multiplataforma para o nosso nicho, né? Faz sentido essa diferença financeira entre você ir para um fotona ou você vir para uma plataforma de mais baixo custo? Tem perda de qualidade aqui? Nós temos mais de 30 máquinas diferentes nos nossos negócios. E eu comecei, a primeira máquina foi um Ethereum, foi antes do Ethereum, mas assim, a primeira plataforma foi o Ethereum. E quando eu comprei, eu falei, meu Deus, como eu vou pagar isso? Vou demorar anos para pagar, e eu estava ciente. Então, o que a gente fez naturalmente foi, vou alugar, e começamos a empreender com a minha máquina. Então, peguei minha máquina e alugava nos dias que eu não usava, porque não estava cheio. Em relação ao fotona, eu estudei quando ele veio para o Brasil, muitos anos atrás, conheci o representante, que é muito engraçado e tem um pitch de vendas muito forte, mas eu nunca consegui imaginar como eu vou rentabilizar uma máquina de $1 milhão, que sempre custou de 200 a 220 mil dólares, dependendo da cotação do dólar. Eu achei que, para mim, o meu público-alvo não faz sentido pagar.
Então, nós nunca compramos um Fotona, apesar de ser uma excelente máquina. E atendi pacientes que fizeram várias sessões de Fotona e não tiveram nenhuma resposta, e pacientes que amaram. Mas é um laser que tem uma curva de aprendizado muito longa. Não dá para você comprar e começar a fazer. São semanas, meses de estudo. Ele te permite customizar uma série de recursos que para a cirurgia vascular você está muito bem servido com um pulso longo. A minha dúvida é assim, cara. Você vai comprar um SUV. Você pode comprar o Caoa Cherry ou você pode comprar aí um top da Lamborghini lá. Os dois vão te levar ao teu destino com conforto, com segurança. Aí existe aqui branding, marca e tal. Quanto disso é diferença técnica mesmo de entrega de resultado, quanto disso é marca? Ou você pagar... Na dermatologia, você diz. Não, para nós aqui. Você vai comprar uma plataforma aqui, vamos falar nomes aqui, as plataformas de início do mercado, o Solum e Ethereum. E você vai lá no outro extremo, é o Lutronic lá, Dermavi e o Fotona, que são os mais caros, né? O seu paciente não está muito preocupado com o nome da máquina que você tem. Ele quer o resultado. Então você tem que vender. Na dermatologia, você acha que o paciente vai atrás do nome? Na dermatologia ele vai atrás do nome. Eles querem a marca. Né? Então o ultrassom microfocado tem que ser dessa marca X. O cara quer esse. Eu tinha outros, mas ele quer aquele. Então eu vendi os outros e fiquei com esse, porque o meu paciente quer fazer o laser de túlio, que é um outro laser que dá uma varredura na junção da epiderme com a derme, e é um laser que para remoção de pigmento é excelente. Então tive problema de pigmento, que switch, e cogita conversar com alguns amigos dermatos, pô, você tem um Lavian, um laser de túlio, que tem um comprimento de onda 1900 e pouquinho, e ele dá uma varrida na junção epiderme, derme, que é onde fica o pigmento. E ajuda muito para hipercromias, muito. Tá? Eles se somam. Às vezes faz os dois no mesmo dia. Mas aí, por exemplo, pro nosso caso, assim, digamos, vai no mais barato. que é um... Não, também, mas digo, uma gama menor de possibilidade de tratamento, né? Que nem se a gente está ampliando ela, mas ainda é menor que a de vocês, digamos assim. Vale mais a pena eu ficar muito bom em uma plataforma específica. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o Ethereum. Então, poxa, nessa máquina eu consigo explorar isso. Eu ficar muito bom nisso, ou faz sentido eu trazer outras e conhecer um pouco de tudo? Eu acho que você tem que ser bom na sua plataforma, porque é difícil entregar resultado. Você não demora meses e meses para achar o parâmetro que você entendeu que dá a resposta. Na tua máquina, né? Além de tudo, muda até na mesma... Porque ela começa a perder potência, ela começa a mudar, então você vai enxergando o resultado. E você pega a mão nessa plataforma. Então, ter uma plataforma, e se você está começando, tem que começar com o que você pode comprar. Tá? E o Ethereum é uma excelente opção. A minha impressão na prática justamente é você curvar na tua plataforma, você começa a sentir que você está entregando um resultado melhor. Para quem aluga a máquina, é um problema essa questão de máquinas iguais, mas que são diferentes máquinas. Esse é um grande problema. De potência. Você nunca sabe hoje eu peguei veio um Ethereum hoje, veio um Ethereum amanhã, são duas máquinas diferentes. Exato. A imensa maioria das empresas de locação são empresas de fundo de quintal, de pessoas que eram ex-motoristas ou que trabalhavam em alguma empresa e viram nisso uma oportunidade, compraram máquina, mas elas não conseguem dar a manutenção e a revisão periódica que a máquina precisa. Você precisa limpar os filtros, você precisa mandar para checar a calibragem de entrega, e você precisa principalmente pegar o handpiece e mandar, se você aluga, toda hora para a empresa para ver se está entregando, se não teve desvio do fecho, se está calibrada. E ninguém faz isso, porque cada vez que a gente manda, nós fazemos, né? Mas cada vez que eu mando para lá, é 5 mil, 10 mil, 20 mil, depende da ponteira. A mais cara é o Achroma Key Switch, que tem 2 bastões, tem 2 lasers dentro. E a fortuna, foi para lá é 15 mil, 20 mil. E tem que mandar, não tem jeito, senão você não está entregando o que você acha que você está entregando. Então você, nesse ponto, está certo. A locação, você precisa de uma empresa séria. Tem algumas boas empresas, mas a imensa maioria é amadora. Eu trabalho com máquina alocada às vezes, cara, eu sinto muita diferença, meu. Às vezes vem uma que tá um canhão, parece que frita a pele da paciente, e outra parece que você não consegue tratar a paciente. Tem que subir o parâmetro lá em cima. Não sei se a hora que sacode, se a ponteira caiu no chão, não caiu no chão, né? Realmente faz muita diferença. O quanto de disparos já foram feitos com aquela lâmpada. Não só isso, ele falou uma verdade. A ponteira cai no chão e o médico se faz de louco. Ou não médico, ele se aluga isso, dentista, etc. Tá fazendo esses procedimentos. Cai no chão, se faz louco. Chega na empresa e o cara não tem ideia, ele guarda a máquina e tá alugando todo dia. Né? Se você não reclamar, escuta, essa ponteira não está funcionando, ele não sabe. Porque ele não sabe fazer testes para ver se está entregando. E é caro. Então,
todo mundo se faz de louco, você finge Tem tá que ir atrás de tratando. alguém sério, né, pra fazer isso. Porque senão Com você certeza. não tá entregando o resultado. Cara, e vou te falar, para os endolasers, a gente usa o nosso endolaser, Cláudio, ele corre dentro da veia safena e cauteriza a safena, né? No mundo da estética, endolaser é sinônimo de subcutâneo. Para nós, habitualmente, é sinônimo de endovascular, né? E aí eu conheço máquinas consagradas que a safena volta recanalizada, cara. Não queima a safena, né? Algumas chinesas em específico. E é isso, né? O cara não calibrou, o cara não checou, a máquina caiu no chão, uma tragédia. Se levar uma paciente para o centro cirúrgico, anestesiar, hack, operar, e a safena tá aberta no dia seguinte, porra, cara. E aí como é que você vai levar de novo? É. Quando é no consultório, você vai lá e ainda marca uma sessão a mais. E aí leva de novo no centro cirúrgico. O que você fala para ela, né, cara? Eu aprendi endolaser alguns anos atrás com um cirurgião vascular. A gente não sabia usar. E ele teve, em Minas Gerais, o Cadu, a experiência de ler alguns artigos científicos e falar, nossa, eu vou tirar o laser de dentro da safena e eu vou passar no subcutâneo e ver o que acontece baseado nesse e naquele artigo. E começou a tratar a coxa das pacientes dele, o joelhinho vai ficando frouxo, a barriguinha, as pacientes começaram a gostar. Uma mandou a outra, falou, agora eu não quero nem fazer a perna, quero que você trate minha barriga. E aí ele deu um curso, uma época que eu fui, alguns anos atrás, e dali pegou uma moda de endolaser agora no mundo da dermatocosmetria e da cirurgia plástica, que não tinha antigamente. Então, se você é vascular e você já tem esse aparelho, você pode pensar em fazer um curso, você já tem todas as habilidades manuais muito mais delicadas, sua mão já é muito mais firme, para ir dentro de uma safena, aqui na pálpebra inferior, dar um pouquinho de retração, melhorar a papada, a gente chama aqui de jaw, O conceito é retrair, você lá queimar. A gente usa outra forma de entrega de energia, você vai mudar os parâmetros, vai usar uma fibra que ela é linear, não é uma fibra radial, mas entendendo, não tem uma grande dificuldade, meio dia de treinamentos dá expert nisso. Você adiciona, tá lá a máquina, né? Então é uma outra forma que você tem de rentabilizar se você faz endolaser e utilizando uma fibra que também é barata, né? E essa faz o consultório, inclusive, né? A gente faz no consultório, como se fosse um procedimento cirúrgico, esterilizado, tudo bem? Mas com uma anestesiazinha tumescente, uma lidocaína diluída com soro fisiológico, anestesia as partes que você quer tratar, vai passando o endolaser, tira, muito mais fácil que dentro de uma veia, e, meses depois, voa lá, um bom resultado. Cláudio, eu quero te agradecer, cara, e antes de finalizar eu vou te pedir uma mensagem final aqui para a nossa comunidade que nos escuta. Só quero agradecer aos patrocinadores que nos apoiam a tornar isso aqui viável, que é o Curso Bizu, a Braille Medical, a MR Biomédica e a Videns. Obrigado pelo apoio. E aí, Cláudio, eu vou te pedir uma mensagem final, cara, te agradecer pelos ensinamentos que você trouxe para nós hoje e também para que você compartilhe as tuas redes sociais e onde que a turma te acha. Perfeito, a gente tem um Instagram que é Clínica Vulcan, e Vulcan é como escreve meu sobrenome, com W e com K, e aí tem um canal no YouTube onde a gente fala dos procedimentos do mundo da dermatocosmetria, que é DR Vulcan. E de mensagem eu acho que duas são importantes. Uma é que estreitar relacionamento com outras especialidades é muito importante para todos nós. Eu aprendi muito do que eu faço no rosto com o cirurgião vascular, né? E vice-versa, a gente pode ensinar outras coisas e não se deixar levar pela indústria, porque a gente é muito inocente, né? As máquinas são caríssimas, eles têm que vender e bater cota, e às vezes você tem excelentes possibilidades com aparelhos que são baratos. Então tá aí, quem já tem essas plataformas é só rentabilizá-las de outras maneiras. Muito legal. Luiz Eduardo, mensagem final, você que é um cara da tecnologia hábil do laser. Vou ampliar minha gama de opções agora aqui, dentro do que eu já tenho. Algumas coisas eu já fazia, já tinha visto, mas eu acho que essas possibilidades de você alugar, enfim, a gente às vezes não pensa nisso, e com certeza abre um leque bem grande de opção, inclusive para você conseguir oferecer mais opções pro teu paciente, né? Para você concentrar toda a linha de cuidado, digamos assim. Trata os vasos, trata a mancha, trata a hipercomia, enfim. Então acho você que ainda faz escleroterapia simples, sem laser? Ou você não oferece mais essa modalidade? Depende do meu dia a dia, digamos assim. Tem lugar que eu tenho sempre o laser, tem lugar que eu não tenho. Mas eu tendo hoje, é muito difícil. Não existe você oferecer para o paciente a esclero ou a esclero laser? Não, eu na verdade trabalho assim, eu vou oferecer o que eu achar melhor para esse vasinho em específico. Se vai ser espuma, se vai ser laser, se vai ser laser com espuma, se vai ser laser com esclero. Eu particularmente acho que essa linha faz mais sentido para mim. Muito bem, Fábio Goldbach, suas considerações finais. Agradecer ao Dr. Cláudio por ter vindo aqui, assim, realmente
que ele falou agora no final é muito importante, estreitar laços, né? Então, assim, criar sua rede, né, de colegas, rede de indicação, rede de dúvida, estou com um caso complicado, manda para ele, sabe? E outra, entender o que a gente pode fazer para rentabilizar melhor o nosso consultório. Então, se a gente já está com a máquina parada lá, eu posso pôr mais um handpiece que nem é tão caro ou alugar, por que não? Lógico, dentro da ética, né? Se você resolver a complicação, né? Você tem que pensar em tudo isso, não é só sair fazendo. Mas é importante a gente abrir a cabeça. Cláudio, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Convido a todos os seguidores, então, a seguir o Cláudio nas redes sociais. Procurem ele como Cláudio Vulcan, com W-K-I-N no final. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e você fazendo laser aí na sua clínica. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.